O protagonista, Rápido e Hagdorn sentados no escritório, o protagonista sentado do outro lado. Seus companheiros explicou que o mutante corria sempre. Ao serem ameaçados, eles fugiam. Tiveram que explodir tudo de uma vez. As luzes estavam acesas em todo o escritório. Havia muitos livros e anotações sobre zumbis. Por trás das prateleiras, ouvindo isso, Swift expirou fundo. Então, disse que a mina terrestre só irritava o mutante. Então, se o monstro realmente suportasse 25 quilogramas, temos que tentar. Swift, de repente, colocou as mãos atrás da cabeça. Sentado, inclinando-se para trás na cadeira, após uma breve pausa, ele disse que eles conseguiriam. Depois das palavras do companheiro, o protagonista olhou para os amigos. Então, disse que era melhor agir em 3, mas por precaução, valia a pena deixar um aqui. Adicionando, depois que se o monstro então seria necessário adiar nenhum caso de ataque primeiro. Pagan abaixou a cabeça, pesadamente, e sem tirar a mão da mesa, disse que Swift deveria ficar. Swift virou-se para Radin e pediu para ele deixar Radin em paz. Não! Radin respondeu com firmeza, adicionando que precisava ir. Não se exalte, disse imediatamente. A mão de Pagen tremeu de raiva. Ele mal conseguia conter-se. E disse ele precisava se vingar daquele que tirou sua mão. Ao ouvir isso, o protagonista olhou para Radin e disse que era David. Quando ele de repente se sentou e olhou para Radin, chocadíssimo, ele se perguntou, em sua mente, se o camarada não tivesse cortado a própria mão. Havia muitos arquivos e documentos na prateleira. O protagonista colocou as mãos na mesa e pediu que ele lembrasse da situação com David. E o interlocutor disse que a batalha sentiu-se como se fosse o personagem principal de um filme de ação. Johan sorriu e disse que seria difícil acreditar. Mesmo que ele contasse... Swift colocou a palma da mão na testa e sorriu. E disse ao protagonista para confiar nele. Um longo caminho aparecia no verde da floresta. Alguém caminhava rápido pelo caminho. O protagonista e Radin estavam em uma motocicleta e falando sobre alguém os alcançando. Nuvens de poeira subiam ao ar. Na distância, um enorme monstro quebrou árvores com suas garras. A criatura abriu a boca amplamente e rugiu estrondosamente. Oan franziu a testa, apertou os dentes e pensou que era o mais forte, o mutante mais repugnante que ele já vira, maravilhando-se com sua resistência. Além da floresta, o Março, o protagonista que dirigia a motocicleta, pediu a Radin que não o desapontasse, enquanto o monstro os perseguia. Eles passaram rapidamente pelas árvores. E Radin disse que 5 minutos seriam suficientes. Johan, que dirigia a motocicleta, diz que se Radin morresse, encontraria um prado ensolarado e fazer uma bela sepultura para ele. A motocicleta freou bruscamente e poeira saiu debaixo da roda. Pageant ficou no chão e pegou a espada na mão. O mutante abriu a boca de dentes largos. Gritando alto, o protagonista fugiu sozinho. Pagan apertou os dentes com força. Ele franziu as sobrancelhas de maneira agressiva e gritou ferozmente. Aproximando-se do Pagan, deslizou o pé no chão. Ele colocou o escudo à frente. O homem gritou para que o mutante atacasse. O homem fechou os olhos e apertou a mandíbula, enquanto o monstro atacava o escudo dele. Radin recuou, pousando com uma perna dobrada. A ferida no estômago começou a sangrar. O homem sorriu maliciosamente e pensou que o monstro estava muito mais fraco. 2 dias atrás, o mutante tinha várias fileiras de dentes afiados. Raiden achou que a cabeça do monstro estava começando a apodrecer
Isso significava que as granadas de Swift e Johan funcionaram bem. O homem apertou os dentes e sacudiu a mão, mentalmente instruindo o mutante a tentar acertá-lo novamente. Reagan abriu a boca e golpeou o monstro com o escudo. A mão dele segurava o cabo do escudo. E ele percebeu que não funcionou. O mutante estendeu uma pata longa. Com garras afiadas, o homem conseguiu recuar. E o monstro bateu a pata no chão. O mutante agitava seus membros no ar. E Reagan evitou com sucesso seus ataques. De repente, o monstro abriu a boca amplamente e rugiu alto. Radin arqueou as sobrancelhas finas e começou a gritar também. O protagonista os observava de longe, não entendendo por que Radin gritava. Junto com o mutante, colocou a mão no aparelho de visualização da área e pensou que, de alguma forma, eles conseguiram comprar tempo. O protagonista franziu e pensou que Redin estava lidando sozinho. Contra o monstro, Swift já havia superado o nível de habilidades. John olhou para a lente, como uma pessoa comum. Enquanto isso, Redin lutava contra o mutante. O homem segurava uma granada na mão. Ele jogou-a alto no céu. E imediatamente apareceu fumaça ali. Pagen virou e começou a correr rápido. O monstro abriu a boca e tossiu. Devido ao fumo, Reagan pressionou o pé no acelerador. O carro cinza avançou imediatamente. O monstro se levantou e rugiu alto, bloqueando o caminho do carro. Então o mutante caiu ao chão. Pagen colocou a mão na caixa de câmbio. O carro recuou. O homem dirigiu pelo caminho e avançou rapidamente. O monstro gritante refletiu-se no espelho do carro. E Reagan disse que era completamente louco. O mutante apareceu na tela. João encolheu os dentes, olhando para a câmera, e pedindo ao monstro que decidisse. Pagen já dirigia um carro. O para-brisa estava cheio de rachaduras. O carro desceu de um penhasco e acabou no ar. O líder suou e arqueou as sobrancelhas negras, mandando o mutante pular mais rápido. O monstro pulou imediatamente para cima, abrindo a boca amplamente, com dentes afiados. O site pegou um tubarão enorme. Joan puxou o gatilho, o protagonista disparou um míssil. A projeção deixou uma faixa de fogo no ar. O tubarão abriu a boca quando o míssil estava perto de seu rosto. No segundo seguinte, uma explosão forte ressoou. Nuvens de poeira e fumaça pairavam no ar. Ao redor de um penhasco alto, Johan pilotava uma motocicleta. Ele entrou no mar, encontrando-se com a água até a cintura. Ele começou a se virar e gritou alto para Radin. Muitas bolhas apareciam na superfície da água. O homem surgiu do mar, fechando os olhos, inspirou o ar com força. O protagonista virou e viu Radin atrás de si. Ele ajudou o homem a se levantar, abrangendo-o pela cintura. E eles caminharam até a praia. Radin caiu na areia, emitindo um longo suspiro. Ele e Johan deitaram no chão, olhando para cima. Traços de seus passos estavam visíveis na areia. Nuvens brancas apareciam no céu azul. E o protagonista disse que Radin fez um ótimo trabalho. No meio da floresta, havia um caminho com 2 montes de terra. Ciri chorava, cobrindo o rosto molhado com a mão. 2 homens de cabelo escuro olhavam em silêncio para baixo. Uma margarida crescia no meio das rochas. O rosto de Johan escureceu e ele elogiou mentalmente Joen. Ele lembrou do jovem de óculos. Quem se desculpava sorrindo com o protagonista? Yuan olhou para baixo e pensou que o mais comum, a coisa que ouviu de Jungwon, a desculpa, era vermelha.
O cabelo escondia a metade superior do rosto do protagonista, e ele pensou que só queria ajudar. E que ele achava que Joen não morreria se fosse rigoroso com ele. As pessoas olhavam em silêncio para os protagonistas. Johan desviou o olhar, colocou as mãos nos bolsos e se afastou, refletindo sobre o que o incomodava. Zumbis vagavam pela área. O cadáver está na praia. O monstro com a camisa molhada ergueu as mãos. E o monstro rugiu alto. O protagonista sacudiu a mão, pretendendo atacar o monstro. O zumbi voou para trás e caiu de costas. Um fogo ardia atrás dele. Johan limpou o suor do rosto com a mão. Ele olhou para as profundezas da floresta. As chamas brilhavam intensamente, fazendo barulhos de estalidos. A lua cheia e as estrelas brilhavam no céu noturno. 3 pessoas estavam sentadas no chão. Um homem de botas de couro caminhava pelo caminho. Jian, Mi olharam para o homem que se aproximava. Quem lhes disse que era hora de dormir? Sem responder ao protagonista. Os 3 se levantaram e se afastaram. Sairi parou de repente, como se lembrasse de algo. O cão preto dormia no chão. A garota se levantou. Acariciou Black, dizendo que não era culpa dele. Owen pegou o arreio e levantou o cachorro. E gritou com cara de raiva. Esta criatura inútil nem sequer protegeu seu dono. O protagonista disse, ele iria cortar Black em pedaços para a carne. Se ele fugir de novo... Ciri levantou as sobrancelhas e disse que era cruel. Owen franziu o rosto, que o cachorro ficaria ali para sempre, se novos donos fossem encontrados para ele. O protagonista perguntou se Ciri conhecia alguém que pudesse cuidar de Black. Ciri levantou a mão e disse que iria pegar o cachorro. Johan jogou Black nos braços dela. Ele disse, sério, que Black devia ser treinado como um cão de luta. Não um cão de caça, porque eles não precisavam de um cão que fugiria do campo de batalha. Ciri colocou Black no chão e perguntou: como treiná-lo exatamente? O protagonista se afastou, colocou as mãos nos bolsos e mandou a garota: apenas jogue o cachorro na multidão de zumbis. E Ciri perguntou: o que aconteceria se Black fosse infectado? Johan virou e perguntou se a garota tivesse notado que animais não podiam pegar a infecção. Ele se afastou e pediu a Ciri para descansar primeiro, porque ela parecia cansada. O céu noturno estava escuro sobre o bosque. Era um dia ensolarado e se via um mar azul. Próximo à floresta, a grama crescia. Do chão, o trator seguiu atrás. Enquanto 3 pessoas cortavam o gramado, uma ampla escada conduzia a um prédio marrom. Um homem de capa preta apertou as mãos, olhando para baixo. A garota rezou em silêncio enquanto Joran caminhava atrás. Ele olhou para ela. Eles perguntaram se ela havia recebido uma resposta do céu. Lena virou e, sorrindo levemente, respondeu que não. Porque sua fé ainda não era tão forte. O protagonista sentou-se em um banco. Ele tocou o rosto e disse, com um sorriso irônico, ele queria usar seu povo em batalhas. A partir da próxima semana, havia uma fila de bancos vazios. Lena respondeu que eram seus povos. A garota cruzou os braços e disse que se sentia muito desconfortável, que ela não poderia ajudar o Hans e que seus esforços não serviram para nada. O protagonista apoiou os cotovelos no encosto do banco. E respondeu. A expressão de Lena não parecia apologética. A garota sorriu em silêncio. Ohan franziu a testa e disse para ela não se preocupar, porque ela não precisava tentar. Havia uma cruz na parede. O protagonista acrescentou que incluir-se na equipe de reconhecimento fez de Lena uma refém. Em vez disso, ela deveria ficar aqui e relatar eventos imprevistos, enquanto estavam fora. As silhuetas escuras dos móveis, e eles 2 eram visíveis contra a parede.
Johan explicou que essa era a prática padrão. Lena sorriu e disse que não se preocupava. E ficou feliz em confiar tudo ao protagonista. Mas ela só se preocupava por não poder ajudar. João apoiou o rosto no cotovelo. E disse que palavras assim soavam como cortesia vazia. Isso deixava a pessoa desconfortável. A porta de madeira abriu-se repentinamente, cujos olhos brilhavam intensamente. Furiosamente, perguntou a Johan o que ele fazia ali. O protagonista virou-se. Ele respondeu que estava conversando com Lena. Mas ele achou que estava frio. Ciri sorriu de forma suspeita e disse que simplesmente lembrou de Johan. Ela queria vê-lo enquanto treinava. A porta bateu forte. Lena abriu a boca, chocada. E seus olhos azuis alargaram-se. Então, ela fechou os olhos e sorriu. Ciri parecia muito fofa quando estava com ciúmes. O protagonista esfregou a mão nas calças. E respondeu que a Ciri era assim. Ele se virou e acrescentou que era tudo o que queria dizer, e que não se queixaria se alguém morresse na expedição. O quarto ficou vazio, e Lena despediu-se de Johan. Disse-lhe para ter cuidado. Nuvens brancas flutuavam no céu azul. Um machado cortou um tronco. Swift pegou o machado com um sorriso e cumprimentou alguém. O protagonista sorriu e acenou para ele. Hagen, de pé, em uma mão. Indagou se o protagonista os procurava. Johan se aproximou dos companheiros e disse que precisariam seguir em frente. Outra missão de reconhecimento. Hagen, que se equilibrava com uma mão, disse que precisavam se preparar um pouco. E então eles poderiam partir. Swift sorriu e disse que o líder estava lá. De fato, trabalhando, então perguntou quando iriam partir. Swift e Hedin franziram o rosto e gritaram surpresos. Queen Yoran disse que ambos não iriam. Dessa vez, havia uma enxada saindo do tronco. E o protagonista disse que o recém-chegado precisavam adquirir experiência de combate real. Então, apenas alguns iriam. O protagonista sorriu. Eles disseram que iriam ao centro de logística. No porto de Elicite, Swift apertou os punhos e arqueou as sobrancelhas, perguntando se era possível deixar Hagin aqui e levá-lo consigo. Yuan disse que era impossível. Como não sabiam se havia outros mutantes próximo, Swift suspirou tristemente. Fechando os olhos, Hedin colocou as mãos na cintura e olhou para ele com um sorriso. O jovem de cabelo longo apoiou o punho no quadril e disse que Yak voltou há alguns dias. Ele lembrou do homem no chão e disse que... Ele disse que queria ser forte. O protagonista permaneceu em silêncio. Olhando adiante, havia um céu azul claro sobre a casa. Johan disse que deixaria a ilha para eles. Agora, o prédio estava cercado por uma cerca. Alguém afiava uma faca em uma árvore. O jovem de cabelo preto gritou alto. Ele desembainhou a lâmina no vazio. O protagonista colocou as mãos na grade e perguntou de onde vinha tanta sede de sangue. E disse que o esforço era bom, mas também precisava ser, porque eficaz. O corpo não tem recursos infinitos. Heck, cujo rosto estava coberto de gotas de suor, voltou-se e perguntou se Johan havia vindo visitá-lo. O protagonista... Quem estava do outro lado da cerca? Perguntou por que o rosto dele estava triste. O jovem limpou o suor com a mão. Então, Hagen e Swift eram imunes à infecção. E Johan confirmou que era verdade. E então perguntou se o jovem os admirava. Ao responder negativamente, o protagonista franziu a testa e perguntou o que estava errado. Então, o jovem abaixou a cabeça. E ele respondeu que achava isso um pouco injusto, sendo que
Eles já eram muito fortes. Agarrando a adaga, ele acrescentou que a distância entre ele e os outros estava aumentando. Entre Swift e Radin só crescia. E para salvar e proteger as pessoas, ele precisava ser forte. Yak apertou o punho e disse que estava se aproximando lentamente do limite. Johan empurrou a porta verde e disse que não havia nada que pudesse fazer, sendo que estava além do controle de alguém. Ele entrou e pensou. Ninguém sabia os critérios para os anticorpos aparecer e não se sabia quem estava predisposto. Então, não era algo que pudesse ser através do trabalho duro. O protagonista franziu o senho e pensou que só restava treinar. Com todo o esforço possível, assim como os outros dois, até encontrar sua imunidade. Enquanto Yak olhava para sua adaga, Johan pensou que a única opção era lutar. Havia cortinas pendurados do lado de dentro das janelas. Yak perguntou se Johan estava bem. Havia serragem no chão. E o jovem explicou. Ele estava se referindo à morte de Zhongwen. Então, ele abaixou a cabeça e pediu desculpas, dizendo que era impossível estar bem aqui. E que as coisas seriam diferentes. Se ele tivesse sido vigilante, o protagonista estreitou os olhos. Ele pensou que isso era muito arrogante. Ele franziu as sobrancelhas e pensou que este tolo estava se culpando. Por causa da morte de Zhongwen, Johan disse com calma. Afirmou que era a responsabilidade do comandante, e o que olhou para o protagonista chocadíssimo. A boca aberta, os olhos arregalados, Johan ficou de lado, dizendo isso. O comandante assume muita responsabilidade. E é responsável pelos outros. E, em seu mundo arruinado, a responsabilidade do protagonista são as vidas das pessoas. Ele franziu as sobrancelhas e acrescentou que a morte de Zhongwen foi exatamente sua culpa. Havia arranhões do punhal no tronco vazio. E Johan acrescentou que deveria ter avisado John, não arriscar e ficar em casa. E então ele teria tido um resultado totalmente diferente. Então o protagonista sugeriu. O problema eram os guardas. Muitas vezes ele relembrava aquele dia. Cada vez era com arrependimento. Ele lembrou de Radin deitado com os olhos fechados. E disse que isso acontecia após cada morte. Cada vez, ele decidiu ser mais forte. Johan colocou as mãos na cintura e disse que queria se tornar forte, bastante para evitar que isso aconteça novamente. Yak abriu os olhos azuis. O protagonista disse, sério. O garoto se tornaria mais forte, sem dúvida. Yak congelou, com a boca aberta, chocada. Então ele abaixou a cabeça e concordou com Johan. O protagonista virou e caminhou para a saída. Ao sair, ele pensou que sobreviveriam a este pesadelo. Yak certamente ser capaz de se tornar um grande comandante. O jovem golpeou a árvore com uma adaga. Seda voou para o ar. E o protagonista pensou que isso só seria possível se tivessem vivido em outra era. A imagem de várias árvores incomuns apareceu contra o cenário montanhoso. Tomando arroz com uma colher, o homem perguntou como ele conheceu Lena. Ao começar a comer, Lucas provavelmente conheceu o pai dela. Ao invés de ir adicionando que estava próximo ao presidente. O homem ruivo perguntou quem era o presidente. Voltando a cabeça para a esquerda, o homem de cabelo castanho disse que já sabia. A família dela morava em Oslo. Eles possuem 10 das maiores empresas da Europa. Erguendo um chá de ferro, o protagonista perguntou: por que a filha de uma família assim se tornou freira? A imagem de uma garota loira apareceu, sentada em uma janela coberta por malha. Por causa do sonho compartilhado. Ela disse ter tido visões proféticas. Sonhou desde a infância por causa disso. Ela foi tratada como se estivesse possuída. Apareceu uma imagem de vários homens sorridentes.
Lucas afirmou que isso provavelmente era uma ilusão do ar. Apareceu uma imagem de um avião queimado e acidentado. O homem disse que o primeiro sonho profético de Lena foi quando a mãe dela morreu num acidente. Ele também perguntou se o protagonista se lembrava. Foi o acidente do avião da Five Oceans Airlines. Apareceu uma imagem de uma garota loira chorando descontroladamente. No aeroporto, Lena chorava desconsoladamente. Ela pensou que a mãe ia morrer. O homem estreitou os olhos e disse que ela acabou morrendo. De volta a Oslo. Ele disse que as pessoas são traiçoeiras e supersticiosas, e acrescentou que após a Lena prever o desastre, ela foi tratada como se estivesse amaldiçoada, erguendo a cabeça e exalando. O protagonista disse que as pessoas são iguais em todo lugar. Ele também perguntou se essa era a razão pela qual ela se tornou uma freira, olhando para a xícara de chá meio vazia. O homem de cabelo castanho disse que era, e ela havia tomado emprestado o casulo da revelação de Deus. A fé tem o poder de fazer crer, mesmo o inacreditável. Os olhos do protagonista alargaram-se bruscamente e ele perguntou mentalmente se entendeu corretamente que ela se tornou uma não freira por ter sonhos proféticos, mas para fazer com que outros a acreditassem. Uma imagem de um helicóptero incomum, branco e vermelho apareceu. O protagonista, eles disseram para pararem de falar sobre isso, porque parecia que ele estava perguntando tudo a ela. Por trás dela, Lucas disse que não era segredo. E se ele perguntasse diretamente, ela diria tudo a ele gentilmente. Então, o protagonista deve perguntar a ela, pessoalmente, erguendo a xícara ao seu rosto. O homem de cabelo castanho disse, ele esperava que o garoto acreditasse nas palavras dela. Ele também disse que não acreditava até que ele mesmo perdeu toda a família em um acidente. A imagem do homem de cabelo castanho apareceu, erguendo ambas as mãos com lágrimas nos olhos, perguntando por que ela não os convenceu. A garota loira pediu desculpas, abaixando a cabeça. O homem, irritado, disse que era muito estúpido. Voltando a cabeça, o garoto ruivo o encarou em silêncio. De repente, ele abaixou a cabeça para o seu punho. Uma voz de homem veio do rádio cinza. O protagonista perguntou o que aconteceu com Lena. Ele olhou para a tela do rádio. Ele ouviu suas palavras. Ela disse que parecia que a usina nuclear ia explodir. Dois indivíduos olharam para frente, chocados. Apareceram as casas de uma comunidade religiosa, com vários postes de luz ao fundo. Apareceu uma imagem de uma porta com um sinal ao lado, dizendo que era uma sala de conferências. Lena, em um manto escuro, disse ter visto isso em um sonho, olhando-a seriamente nos olhos. O protagonista pensou que nunca ouvira falar de uma usina nuclear explodindo nos 3 anos antes da regressão. Em pé no meio de uma sala, com uma dúzia de pessoas. Ele perguntou por que aconteceu agora. Olhando friamente para baixo, o protagonista indagou mentalmente se isso era possível. E se fosse, porque a propagação de zumbis acelerou. A imagem de dezenas de zumbis caminhando surgiu, com vários edifícios danificados. Ao fundo, o protagonista declarou que os zumbis estavam, sem dúvida, estendendo-se mais rápido e com as mutações estavam acelerando o período de infecção. Ele mentalmente declarou deve ter conseguido desligar a usina nuclear, usina de energia, antes da regressão, mas não dessa vez, colocando as mãos nos quadris. O protagonista perguntou se ela sabia onde. Olhando para ele, a garota loira disse ter visto um sinal que dizia Tanwin. O protagonista disse que Tanwin estava na China e perguntou quando aconteceria. A garota pediu desculpas, dizendo que não conseguiu descobrir, porque o sonho foi curto. Agarrando
a cabeça. O homem disse que a usina nuclear de Tianwan era a mais próxima da Coreia. A planta nuclear mais próxima da Coreia era a chinesa. Ele não poderiam evitar a contaminação radioativa. Ele também perguntou, irritado, por que sempre há notícias ruins? Olhando sério para o Ergal, o protagonista pediu mais detalhes. O cara disse, gesticulando, como a usina nuclear era uma instalação que precisava ser protegido primeiro. Em caso de emergência, deveria ter sido desligado imediatamente. Depois do apocalipse zumbi começar, apareceu uma imagem de um enorme reator nuclear. Ele acrescentou levaria entre 1 e 1 ano e meio e 5 anos de manutenção antes de ser totalmente desligado. E acrescentou que todos responsáveis por isso se transformassem em zumbis. O motor diesel pararia quando o resfriante do reator acabasse. Uma imagem de uma grande explosão na usina. Apareceu, eu disse que a pressão no reator nuclear aumentaria naquele exato momento, e não apenas na China, Coreia ou Japão. Mas em alguns anos, as usinas nucleares começariam a explodir, como dominós pelo mundo. Apareceu uma imagem de várias pessoas assustadas e preocupadas. Apareceu uma imagem das ruínas de uma cidade, com muita poeira no ar. O protagonista perguntou se havia uma zona segura. O cara negou, a menos que cavassem um túnel bem fundo no subsolo. Na Coreia, um sorriso surgiu no rosto do protagonista. Fechando os olhos, ele mentalmente declarou que se lembrava, apesar de ter sido na vida passada, colocando as mãos nos bolsos, ele refletiu sobre antes e depois do apocalipse. A realidade sempre o empurrava para a derrota. Uma imagem de uma grande sombra, a mão que segurava o protagonista apareceu. Ele mentalmente declarou que, independentemente dos planos que traçasse, por mais que tentasse, o futuro já estava predeterminado. De pé, com os olhos fechados, ele mentalmente declarou que não aceitaria passivamente. Abrindo os olhos, ele declarou com loucura no rosto: se este fosse o plano de Deus, então ele queria dizer algo a ele. Depois disso, ele o afastou mentalmente. Ele disse que mesmo se cortasse a respiração, e restou apenas um suspiro de ar. Mesmo se tivesse que rastejar como um inseto, ele sobreviveria abaixando a cabeça. Ele perguntou sobre ir para o exterior, com a boca e os olhos bem abertos. O cara de cabelo escuro perguntou o que ele quis dizer, olhando para trás. O protagonista declarou que a Coreia era perigosa e perguntou aonde poderiam ir. Iago puxou bruscamente e pediu que ele desacelerasse. Abrindo um marcador vermelho, ele declarou que, se a zona se expandisse para cobrir todo mundo, havia um lugar seguro. Ele começou a desenhar linhas vermelhas em um mapa do mundo. Ele disse que, com a radiação cobrindo o mundo, o único lugar seguro era um lugar sem vento. Apareceu uma imagem de um círculo vermelho envolvendo a Ásia. O cara disse que essa era principalmente a hemisfério sul. Ele acrescentou que os lugares mais seguros seriam no Havaí, Austrália e Nova Zelândia. Abaixando a cabeça, o homem disse tristemente que, apesar disso, era praticamente impossível. Apareceu uma imagem de uma pequena embarcação metálica na água. Iago disse com seu barco de pesca e uma equipe de 100 pessoas. Afinal, era inútil. Teriam que navegar mais de 8.000 quilômetros. E eles nem chegariam à ilha Jeju. O protagonista perguntou: o que aconteceria se eles não fossem um barco de pesca? O cara de cabelo escuro virou e perguntou o que ele planejava fazer. Então o protagonista disse que tinha um navio de guerra. O cara surpreso perguntou novamente. A imagem de um enorme navio de guerra apareceu. O protagonista perguntou se poderiam ir em um navio de guerra.
Se tivessem combustível suficiente, o cara de cabelo escuro o olhou surpreso e disse que era teoricamente possível, adicionando que se tratasse de um navio de guerra da classe considerando sua capacidade de carga e alcance. Seria possível chegar a Havaí. Se usarem GPS ou radar auxiliar, não haveria problema de navegação. Olhando adiante, perguntou se ele se referia a uma antiga classe de guerra. Ajeitando as mãos, Girro confirmou que era, mas o equipamento era levemente diferente. No caso do que Mistral, usava capital para Molsem. A classe provavelmente é Porran. Procurando adiante, o cara disse que também não viu o helicóptero, que sempre está incluído na classe antiga. Com os braços cruzados, o homem de cabelo castanho perguntou se era definitivamente uma classe de inquérito. Uma imagem de algo incomum, equipamento de 1 metro de comprimento, apareceu no navio. O cara de cabelo escuro disse: o Mistral tem equipamento extra. Não pertence à Marinha, mas à Força Aérea. Risando, Lucas disse que era para o helicóptero. Alguém poderia ter simplesmente apreendido. Por exemplo, o garoto disse que, mesmo com a mão dele, operar um navio de guerra assim era um problema. Swift disse que valia a pena deixar pelo menos um marinheiro vivo. O homem de cabelo castanho cruzou os braços e disse que, mesmo que poucos sobrevivessem, não faria muita diferença. Porque operar um navio de guerra depende da divisão de trabalho. A maioria deles não são profissionais. Abrindo a janela, o protagonista disse que, neste caso, eles precisam escolher uma direção. Vários olharam para ele surpresos. Abaixando a cabeça, o protagonista disse que todas as operações foram canceladas. Ele também mencionou que falava da Hydra, Yeonjun e a unidade militar. A atenção está em deixar a contaminação radioativa. Zona se voltando para sua equipe. O protagonista disse: com o navio ao fundo, eles irão para o exterior neste navio de guerra. Várias pessoas continuaram ouvindo as palavras do protagonista. Com surpresa nos rostos, ele disse que irão para o exterior neste navio de guerra. Ele chamou Lena. A garota loira virou-se e perguntou o que ele queria. Aproximando-se da janela e observando o navio, o protagonista disse que ela disse uma vez que deveríamos lutar não contra pessoas, mas pela preservação da humanidade. Ela confirmou. O cabelo vermelho do rapaz começou a balançar com o vento. Ele pediu desculpas e disse que não era para ele. Os olhos da garota se alargaram. Ela ouviu em silêncio o rapaz. O protagonista disse que queria dizer ela havia chegado ao lugar errado, com a missão de salvar a humanidade. Virando a cabeça, ele disse, com cara de gelo, que seu objetivo era apenas sua própria sobrevivência. E aqueles que estavam aqui, observando a multidão, ele disse que, por isso, quem nele acreditasse, o seguiria. Vários homens sorriram ao olhar para ele, apunhalando o ar com um punho. Swift sorriu e disse que finalmente conquistaria o mundo. Uma imagem de um mapa surgiu com a área afetada marcada. O protagonista disse que primeiro precisava de combustível e perguntou a Luca qual combustível era usado em navios de guerra. Ajustando o boné, o homem de cabelo castanho sorriu. A maioria dos navios de guerra usa óleo combustível marinho, chamado de 76, uma mistura de óleo combustível e gasolina. Apareceu uma imagem de parte de uma refinaria de petróleo. O homem disse que deveria ter o suficiente no armazém da refinaria de petróleo no porto de Inchim, sendo esta refinaria de petróleo fornecedora de combustível para o militar. Colocando a mão no queixo, o protagonista disse que era bom. Mas o problema estava na operação do navio de guerra, fazendo um gesto com as mãos. O cara de cabelo escuro diz que os materiais
O uso de navios de guerra foi classificado, eles teriam que procurar tudo por si mesmos. Ele também disse que o melhor lugar para procurar era Karen, sede em Chuncheon, Endo. A seguir, a escola de oficiais da Marinha, em Jeommagini. O protagonista disse que era muito distante. Olhando para Yu, diz que havia um centro naval em Yudubangro. Mas não tinha nada a ver com treinamento. A imagem de um longo prédio branco surgiu. O cara lembrou da Biblioteca Nacional. O protagonista perguntou onde a biblioteca tinha documentos classificados. Uma imagem de um grande número de conchas. Apareceram vários livros. O cara disse que a Biblioteca Nacional armazenou todas as publicações oficiais, publicado na Coreia do Sul. Então, a seção fechada deve guardar os livros didáticos. Para marinheiros, ele ergueu a mão. O protagonista disse que, de qualquer forma, seria estranho se a biblioteca tivesse os materiais necessários. Agarrando a cabeça e abaixando o cara de cabelo escuro disse que não tinha certeza. E acrescentou que os livros didáticos também estavam nas bases navais, mas ele não sabia a localização exata. Com os braços cruzados, Ian sorriu. Eles devem primeiro descobrir tudo. E acrescentou que se perguntasse algo, não tenha vergonha, uma imagem de parte da biblioteca. E a entrada apareceu. O protagonista disse que, por enquanto, eles iriam para o local mais próximo. A Biblioteca Nacional, o Centro Naval e a Escola de Oficiais, nessa ordem. Apareceu uma imagem de um pequeno helicóptero voando no céu. Uma dúzia de zumbis estendia as mãos em direção a ela. Luca perguntou se